Olá a todos que estão assistindo, você que chegou agora, está começando o podcast IVF Business e Amigos, um podcast voltado ao ecossistema da saúde reprodutiva. O objetivo aqui é conversar e falar com pessoas sobre negócios, sobre mercado, sobre legado, inovações, curiosidades, o que está por trás do nome de alguém ou de uma determinada situação deste mercado. Então, se você está passando por aqui, achou interessante, curte esse episódio e vários outros que tem aqui. Particularmente hoje, eu estou extremamente feliz porque eu estou recebendo uma pessoa aqui que, primeiro, eu admiro, sou fã, Bernardo Moura. Seja bem-vindo, Bernardo. Eu que fico lisonjeado de estar aqui com você hoje, Elivelton. Um prazer a gente estar junto e retribuo a sua generosidade. Eu que sou seu fã e vai ser um prazer a gente bater um papo aí. Oh, bacana. O Bernardo é um dos caras que, na minha opinião, dos embriologistas dessa nova geração, é um dos caras extremamente empreendedores. Assim, é um cara empreendedor por natureza, que tem múltiplas projetos, ações. Então, eu sou realmente fã de carteirinha. Se eu tivesse que descrevê-lo hoje, eu teria dificuldade. Até te peço para me ajudar aí. Você é presidente do Pronúcleo. Estou como presidente da Pronúcleo. Uhum. Pronúcleo, uma vez que esse conteúdo está chegando para muita gente, é uma associação de... Associação Brasileira dos Embriologistas em Reprodução Assistida. Perfeito. Foi fundada em 2000, então agora em março, né, nós estamos aqui em março de 2024, completamos aí 24 anos da fundação da Pronúcleo, e é um desafio, né, estar hoje como presidente, mas também é gratificante a gente poder batalhar por aquilo que a gente acredita. Perfeito. Além da Pronúcleo, você também está em outras iniciativas. Outras iniciativas... Por exemplo, Embriológica, que é uma Embriológica. escola, enfim, fala um pouco aí. Então, a Embriológica, fundada em 2016, por mim e pelo Edson Loturco, meu sócio. Então, com o intuito de realmente ser uma consultoria em reprodução assistida. Então, nós fundamos a Embriológica justamente porque a gente deve falar mais para frente um pouco sobre isso, mas eu já viajava, conhecia praticamente todos os laboratórios do Brasil. Então, muitos anos já de atuação, o Edson com a formação fantástica de pesquisa, né? Uma base teórica muito forte, então uma referência nacional nesse quesito. Então a gente se juntou e falou assim, olha, dá para a gente dar uma consultoria para qualquer clínica e em que a gente possa ajudar as pessoas a solucionar problemas de resultados, de quedas de resultados, de laboratório, quem quiser inovar no laboratório, com técnicas, enfim. E, diante disso, o Edson também com essa formação acadêmica, ele tinha esse sonho de montar uma pós-graduação. E eu também tinha, porque a gente encontrava diversos profissionais que saíam formados em pós-graduados e não tinham uma capacitação prática eficaz, né, eficiente, para poder atuar nos laboratórios. Então, eu sou pós-graduado, mas eu não sei fazer tal técnica. O que você sabe fazer? Não sei. Entendi. Então, a proposta nossa foi montar uma pós-graduação que tivesse um diferencial prático muito forte. Então, essa foi a nossa proposta desde o começo. Então, a Embriológica é uma consultoria e também hoje uma forte, vamos dizer assim, empresa de educação também na área da reprodução assistida como um todo. Começando na embriologia, mas hoje já extrapolando também para a formação médica e temos cursos para psicólogos, enfermeiros, e acho que o importante é justamente o que você falou, esse ecossistema da reprodução, e a gente quer poder trabalhar em todas as frentes. Perfeito. E assim, você é um embriologista de sucesso, trabalhou aqui em São Paulo há muito tempo e hoje você está como diretor ou responsável, me explica aí melhor, da Gerar In Vitro com sede em Belo Horizonte, é isso, né? Isso. Hoje eu estou como diretor dos laboratórios São quantos? São 6 unidades, 6 laboratórios, todos laboratórios próprios, e estou como diretor de todos os laboratórios, mas também estou como
praticamente um diretor de planejamento estratégico também do grupo. Então, hoje eu fico mais fora do laboratório do que dentro, né? Essa foi uma proposta, foi justamente a proposta que me fez ir. Eu trabalhava aqui em São Paulo, né? Ficava aqui em São Paulo e foi a proposta que me fez ir para Belo Horizonte, que é o desafio de assumir uma outra frente, né? Mostrando um potencial da visão da capacidade do embriologista fora do laboratório. Entendi. Então, e assumindo hoje a frente de crescimento, sou responsável por dar as diretrizes de crescimento da empresa. Olha, vamos por esse caminho, vamos fazer assim, 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 fazendo toda a análise de mercado e, graças a Deus, tem dado certo. Pô, que bacana. Veja bem que um embriologista, há algum tempo atrás eu tenho falado sobre isso, do embriologista além do lab, eu acho que o Bernardo está bem exemplificado nisso aí, está muito bem além do lab. E assim, quando um embriologista já está direcionando o planejamento estratégico do grupo, eu acho que a gente tem aí uma mudança de paradigma muito grande. Você percebe hoje, ou é impressão minha, que o embriologista está mais presente nas decisões estratégicas ou é localizado ainda? Excelente pergunta, Elivelton. Eu acredito que ainda é muito localizado. Localizado, né? Muito localizado. Depende muito de quem está à frente do serviço, né? Então, de quanto aquele diretor clínico, dono de uma clínica, abre para aceitar, e também eu acho que depende muito do profissional embriologista, né? Que não é fácil. Eu costumo falar que o embriologista tem um perfil muito característico. Qual é esse perfil? É muito introspectivo. A pessoa escolheu geralmente fazer biomedicina, não foi para medicina pela dificuldade de relacionamento com o público, dificuldade de relacionar com o outro, porque se ele gostasse de relacionar com o outro, ele teria feito medicina. Porque a gente tem uma coisa em comum com a medicina, que é o cuidado. A gente gosta de cuidar, de fazer essa parte diagnóstica, só que a gente é ruim de relacionamento. Entendi. Então, o embriologista que tem uma capacidade melhor de se relacionar, de enxergar o mundo fora, além só do microscópio, além do lab, né? Então, eu acho que tem um grande potencial por trás, porque tem características específicas. Então, como eu estava falando do perfil, além de ser só introspectivo, né, de ter essa dificuldade, mas é muito responsável, muito organizado. Então, são características próprias da maioria dos embriologistas que a gente vai encontrar. Além da dedicação, porque exige muito, né? Então, o embriologista é aquele cara que vive mesmo, né? Eu acredito que todos os embriologistas que nos assistem aqui já devem ter acordado no meio da madrugada ou ido ao laboratório por volta de meia-noite, às vezes só para certificar se a incubadora está fechada, se eu fiquei com uma neura lá de um botijão aberto, sabe? Então, é esse nível de comprometimento e dedicação. Então, se o dono de uma clínica, um profissional, né, souber explorar isso e der espaço para o seu embriologista, e de outra ponta, o embriologista também souber aproveitar essas oportunidades, eu acho que dá uma boa liga. Perfeito. Mas eu percebi recentemente, ou mais ou menos aí 1 ano e meio, 2 anos talvez, que você fez uma mudança radical. Você saiu de São Paulo para ir para Belo Horizonte, pegou a família, botou no carro e foi embora. Fui embora. Tá morando lá em Belo Horizonte? Tô morando em Belo Horizonte. Você é mineiro? Eu sou nascido, olha que coincidência. Eu sou nascido em Belo Horizonte, família toda mineira. Mas logo que eu nasci, meu pai já tinha sido transferido aqui para São Paulo, então fui para Belo Horizonte só para nascer. Fizeram meu registro lá, mas eu cresci em São Paulo e fiz minha carreira toda por aqui, né? Então, e surgiu essa oportunidade em 2022 de eu ir para Belo Horizonte e assumir essa função lá. Eu estava numa fase onde eu estava muito desgastado, assim, viajando muito, ficando pouco com a minha família, né? E então, eu já estava querendo sair mais do laboratório e assumir essa nova função, esse novo desafio. Então, eu aproveitei, né, essa oportunidade para que eu pudesse realmente mostrar esse potencial do embriologista para o mercado, né? Então,
como que a gente pode fazer a diferença em um serviço de reprodução assistida que seja além do lab. Lá em Belo Horizonte é Atlético ou Cruzeiro? É Atlético, né? Lá é Galo, né? Família toda é Galo. Nosso diretor aqui é cruzeirense. Cruzeirense. Ixi, Então, o momento não tá bom não, né? campeão mineiro agora o Atlético, mas em cima do Cruzeiro, mas lutaram bem. Com o time que tinham, fizeram bem, né? Fizeram bem. Tá fazendo o dever de casa direitinho, vai chegar lá, né? Vai, um dia chega. Vai dar mais trabalho. Espero que demore um pouco, mas chega. Muito bom. Cara, e diga uma coisa aqui. Você, na condição de embriologista, um sujeito que está vendo o mercado de uma maneira, com um olhar mais estratégico, e ainda como presidente do Pronúcleo, você vê que a formação do embriologista, ela ainda está linear no ponto de vista técnico, ou você já percebe uma mudança ou uma busca por temas relacionados à gestão, ou ainda está muito bancada? É muito interessante essa pergunta, porque eu acho que assim, a gestão hoje está vindo mais de embriologistas mais velhos. Então, eu acho que o embriologista já sênior, ele já tem olhado muito para isso. Ele fala assim, olha, preciso começar a entender um pouco mais de gestão, mas não são todos que têm esse perfil. Essa demanda está vindo mais do sênior, dos diretores? Exatamente. Então, que estão buscando já especializações na área de gestão. O embriologista recém-formado, né, vamos dizer assim, o recém-formado, que ainda nem é embriologista, o júnior, até o pleno, o objetivo deles é entrar no mercado. Eu quero fazer isso. Estagiar. Eu quero estagiar, eu quero fazer isso, eu quero ter o sonho daquilo. Precisa ganhar a mão. Isso. Então, ainda o objetivo deles é muito técnico. E isso é engraçado. Outro dia teve uma aluna nossa da Embriológica que me mandou uma mensagem, olha, acabei a pós, ainda não consegui, né, me alocar, e aí eu estou querendo fazer 2 cursos aqui. E ela me mandou 2 opções de cursos técnicos. Um era de genética, o outro era inteligência artificial. E aí eu peguei e falei com ela assim, falei, olha, por que você, ao invés de fazer esses cursos de formação longa, não aproveita o momento e faz um curso de formação específica e de curta duração em Excel, por exemplo. Vai aprender a fazer uma tabela. Já pensou você aprender a fazer uma tabela daquelas que a gente precisa analisar os KPIs do laboratório e tudo mais, e você ter facilidade para isso? Já pensou o quanto isso é útil dentro de um laboratório? Porque a maioria dos embriologistas tem dificuldade nisso. Assim, aí eu peguei e falei assim, por que você não faz um curso de relacionamento interpessoal? Liderança? Eu dei outras opções para ela. Totalmente fora daquilo que ela tinha colocado. Totalmente fora daquela. Ela olhou não, porque ela estava no WhatsApp, né? Mas eu percebi que ela ficou assim, ela não entendeu meu recado. Ela não entendeu, mas eu tô querendo fazer esse genético. Então, tudo bem, segue o seu caminho. Ou seja, não tem um drive, não tem um direcionamento específico para fazer algo fora daquilo que ela acredita que vai colocar ela dentro do laboratório. Exatamente. E aí são skills que a gente precisa, onde os profissionais que já estão há mais tempo, a gente sabe o quanto a gente apanhou para aprender isso, para fazer isso, o quanto a gente precisa de pessoas que fazem isso. Hoje a gente contrata pessoas que nem todas sabem realmente preencher uma planilha. Sabem mexer no TikTok, no Instagram, mas não sabem mexer no Office e fazer e exercer as funções todas que poderiam dar. Né? Então, não tem também paciência de preencher tabelas e tudo mais. Então, são dificuldades que a gente acaba tendo hoje com essa nova geração. E essa coisa dos skills, ela é tão importante. Hoje nós estamos vivendo uma transição de gerações. Você tem aí uma geração que participou da construção desse mercado na ativa, ou como diretores, ou como coordenadores de grandes centros, de grandes equipes com 40, 50, 30 embriologistas, e esses embriologistas subordinados aí numa situação hierárquica, e um problema que eu percebo, comunicação. A comunicação bidirecional, ou seja, de baixo para cima, de cima para baixo, ou lateral,
está pobre. Tá. Pobre pelo seguinte: existem algumas gerações nessa escala hierárquica. Então, você tem aí desde pessoas com 20, próximo de 30 anos, talvez algumas menos, terminando o curso agora, estágio, júnior, pleno, sênior, diretor e até sócio do laboratório. É uma situação nova para um cenário que antes era: você tem que ter uma clínica, tem que ter um embriologista e acabou. Você só precisa disso. Exatamente. Aliás, o embriologista nem precisa conversar com o paciente, não deve nem sair do laboratório. Agora ele tem que conversar com o paciente, conversar com o médico, conversar com o colega dele dentro do laboratório, trazer de volta esse cenário. Então, esse é um grande desafio, Bernardo. E acho que você, na condição de líder aí por exemplo, desses cursos de formação e até do Pronúcleo, você percebe que vai nesse sentido? Com certeza. E até você foi falando, veio uma história aqui na minha mente, no sentido de que é uma evolução muito grande e muito benéfica, isso. Por quê? Porque você falou um plano de carreira todinho É. aí do embriologista. Hoje ele tem um plano de carreira. No Antes, passado isso não existia. exatamente. Você fala isso, acho que você fala até isso no seu livro, se eu não me engano. Você fala assim, ele é biólogo de quem? Não era isso? Tem isso e todo médico precisa de um embriologista para chamar de seu. Então, Exatamente. então era exatamente, a gente não tinha nome, né? Então não Não, existia o Bernardo, é, né? só. O Bernardo é embriologista de quem? De quem? É biólogo de quem? Né? Era desse Você jeito. tem um seu nome, mas o sobrenome é do médico ou da clínica que você trabalha. Só isso. Exatamente, exatamente. Então, hoje a gente tem profissionais embriologistas que ganham destaque por si só, né? Sem necessariamente, lógico, que tem sempre a história do local onde ele atua, onde que deu esse respaldo para ele, Uhum. mas tem pessoas que fazem trabalhos aí admiráveis e que têm conquistado seu espaço por si só e ganhado nome aí no mercado, né? O Bernardo, você é de um tempo em que você pegava uma maletinha e saía pelo Brasil fazendo biópsias. Que eu já vi você, já encontrei você em clínicas. À Sim. noite, você lá fazendo biópsias. Você acredita que essa é uma atividade que vai desaparecer? Quer dizer, a figura do embriologista que vai na clínica fazer biópsia, puramente por falta, primeiro, do equipamento, segundo, talvez, de uma técnica de quem está lá. Você acredita que a tendência é desaparecer essa figura, porque toda clínica vai ter seus equipamentos, vai investir em equipamentos, ou também porque o que está lá também vai ter conhecimento para isso? Ou essa figura do embriologista freelancer ainda vai existir? Como é que você vê isso? Eu vejo da seguinte maneira, esse é até um dos motivos que me fez também migrar. Uma, porque a tendência, e aí tecnicamente falando, a tendência é que a gente vá para cada vez mais diagnósticos menos invasivos, né? Então, a biópsia, ela pode estar com os dias contados, e eu acho que a gente vai evoluir para isso. Acho que não tão rápido quanto a gente já previa, quando saiu os testes não invasivos, né, de genética. Então, mas eu acho que a gente vai para esse caminho invariavelmente e a biópsia talvez fique com um objetivo específico para doenças monogênicas, situações mais específicas. Então, isso vai limitar, eu acho que o mercado para o embriologista freelancer nesse sentido. Mas, até lá, eu acho que é uma área, é um profissional necessário, importante, porque toda clínica, anualmente, a gente tem novas clínicas, Isso. então essa nova clínica nem sempre começa com todos os equipamentos disponíveis, nem sempre começa com um profissional já capacitado para fazer isso. Então, esse embriologista freelancer, ele tem esse espaço. Então, mas ele é um espaço sempre transitório, né? Então, eu tinha muito isso da minha experiência. Então, eu entrava numa clínica, começava a prestar o serviço de biópsia, eu sabia que cerca de 2 anos, mais ou menos, é o tempo de duração daquele meu cliente. Então, eu sabia que em 2 anos ele provavelmente migraria para um laser próprio, fazer um investimento do laser e capacitação do embriologista dele para ele poder começar a fazer
esse procedimento. Então, a gente tem que entender que é sempre uma situação transitória, né? Então, foi uma das coisas que me fez também migrar. Eu falei que eu fiz uma análise, falei, olha, a biópsia está com os dias contados. Isso que eu estou fazendo hoje Vai calcular. vai, qualquer hora, isso se tornou muito frágil, né? Então, se eu dependo disso daqui hoje, do meu sustento, eu estou fragilizado. Então, eu preciso migrar para outras áreas. Essa nova resolução que trouxe a figura dos programas de gestão de qualidade, já bem mais presentes, e a necessidade, inclusive, de que o responsável pelo programa de gestão de qualidade não seja o mesmo alocado em outras funções, abriu, na sua opinião, uma nova frente Totalmente. para o embriologista que está preparado para isso? Totalmente. Essa é mais um braço, né, que o embriologista pode ter um protagonismo, né? Realmente, hoje é muito trabalhoso a demanda da nova RDC, né, da 771. Então, hoje, fazer um manual de qualidade, ela exige muito mais isso. Então, em conversas também com a equipe da vigilância sanitária, eles falaram, é o que a gente quer mesmo. A gente quer que garanta a qualidade, porque o material que vocês trabalham é muito importante, é muito precioso. Então, tudo que a gente puder aplicar e exigir de qualidade, a gente vai exigir. E não estão errados, né? Eles estão certos. E eu acho que cabe aí ao embriologista uma nova janela de oportunidade. Dá para se especializar só nisso, dá para tomar conta só disso, dependendo do tamanho do serviço, né? Então, a gente tem aí, se a gente pensar que 30% mais ou menos das clínicas do Brasil são as maiores, né? Que são responsáveis Isso, aí por 70% do mercado. do mercado. A gente pode pensar que nessas 30% o profissional pode se dedicar praticamente Exclusiva. exclusivo para controle de qualidade da clínica, né? Do centro como um todo. Assim, um dado interessante que a gente trabalha é que 68% das clínicas do Brasil fazem menos de 250 ciclos por ano. Se eu baixar um pouco mais esse número, ou seja, eu vou ter aí um universo de aproximadamente entre 80 e 100 clínicas com cerca de aproximadamente 100, 120 ciclos. É muito difícil para uma clínica dessa manter um corpo de embriologistas num determinado nível e atendendo a todos os requisitos. Então, a figura do freelance ele vai se inserir num universo aí também em que a própria existência de clínicas menores, porque quando a gente abre esse volume de clínicas menores, eu tenho clínicas mais antigas, maduras, e clínicas que nos últimos 3 anos começaram nesse mercado. Então, clínicas que estão crescendo a uma taxa interessante e clínicas já maduras, estabelecidas. A Anvisa não faz diferença se é nova ou antiga, ela aplica as regras. Exatamente. E aí a figura do freelancer, ela é mutante nessa janela de tempo, nessa janela de mercado. E muitas vezes o embriologista, esse freelancer, ele tem um papel quase que educativo de certas regiões do Brasil. Tem estados que têm uma clínica, 2 clínicas. E às vezes uma clínica que tem um embriologista e ele se atualiza das melhores maneiras possíveis, mas para ele tirar folga, ele precisa de ter substituto. Para ele ir a um congresso, o laboratório para, ou ele tem que colocar um substituto. Para tirar férias. Para tirar férias, é obrigatório você tirar férias, e as pessoas também precisam. Exatamente. Não é fácil. Não. Agora, para você que tem que coordenar 6 laboratórios pelo Brasil, Minas, Bahia São nos 2 estados, são 4 unidades no estado de Minas e e 2 2 na Bahia. na Bahia. Como é que equacionar todos eles no mesmo nível de regras, comunicação e gestão? Um desafio muito grande, venho aprendendo bastante com isso, mas com práticas de gestão mesmo, a gente vem trabalhando dessa forma. Então, primeiro, acabou que eu apostei muito e é um desafio até que a gente teve particular nosso, por conta de estar em regiões onde não existiam clínicas, não eram, vamos dizer assim, grandes centros,
né? Então, a gente tem unidades em Ipatinga, Ponte Nova, talvez nunca ninguém tenha ouvido falar de Ponte Nova, Não. né? É a menor cidade do Brasil com clínica de reprodução assistida, né? Então, são 70 mil habitantes, se eu não me engano, 69 mil habitantes. E tem lá uma clínica, um laboratório de reprodução assistida Completo. completo e que faz mais caso que alguns centros grandes por aí, né, Como é que de clínica. justifica isso? Então, assim, acho que esse mérito está na ponta, tá de quem está na ponta ali, O corpo clínico. corpo clínico e corpo administrativo de secretárias, onde fazem um trabalho muito bom de conversão de tratamentos, né? Então, e de ter um nome bom na região. Então, quando a gente analisa a micro-região é de 2 milhões de habitantes. Exato. Então, saber trabalhar a micro-região para divulgação do serviço e captação de pacientes, então é um dos trabalhos que a gente começou a fazer e que tem dado bom resultado e permitido que a gente faça aí uma média, talvez, de 250 ciclos por ano, né, aproximadamente, isso, só nessa cidade. Incrível. Então, mas como eu estava falando, Ipatinga, Ponte Nova, Belo Horizonte, Montes Claros, Vitória da Conquista e Itabuna. Então, essas cidades, a dificuldade nossa é ter a mão de obra especializada. Então, fomos buscar no mercado profissionais já mais jovens, que estavam saindo, assim, né, às vezes da pós-graduação, mas que tinham uma mão muito boa, uma capacidade muito boa. Então, foi feito um trabalho com eles de capacitação, de treinamento, onde cada um hoje já está tocando o serviço técnico, né, sozinho ali, e a gente fica mais numa parte de supervisão, realmente na coordenação da gestão com eles. Então, é um desafio, acho que fazendo reuniões, a gente faz reuniões periódicas, então, porque eu não consigo estar em todos os locais presentes, e a gente precisa manter esse espírito de equipe. Então, meu embriologista lá de Itabuna, eu quero que ele tenha relacionamento com o de Ipatinga, que todos entendam que nós somos um grupo, que temos que trabalhar da mesma forma. Então, um exemplo que você falou, e a comunicação? É desafio, porque eu chego com uma ideia onde, e aí vem o aprendizado, né, nessa questão de gestão, que logo no começo eu cheguei e falei com eles assim, olha, pessoal, legal, o trabalho que vocês vêm fazendo tá ótimo, tal, mas o embriologista não pode ficar só dentro do laboratório. Nós temos que conversar com o paciente. É importante o embriologista conversar com o paciente. Você chegou deixando isso claro. Deixando isso claro. E como é que era antes de você falar isso? Não, e aí só trabalhava, ninguém falava com o paciente, né? Então era só dentro do laboratório. E aí, só que para mim era uma coisa meio natural, já, porque eu fazia isso. Então, quando eu estava no laboratório, ia fazer uma transferência de embrião, eu ia lá, cumprimentava a paciente, falava, olá, eu sou o Bernardo, né, tá aqui, olha, eu queria te passar o seu caso, então nós vamos transferir assim, assim, assim e tal. E me apresentava, né, e tinha esse momento ali com a paciente, né, com o casal. E cheguei lá e falei assim, gente, então tá bom? Então, olha, vamos conversar. Como que é essa conversa? Olha, é assim, eu fazia assim, 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 tá bom? Vamos começar? Vamos. Foi fácil? Não, aí não aconteceu. Aí eu fui entender que era uma falha minha. Falha minha de gestão, que aquilo que era natural para mim não era para eles, né? Então, eu agora em março completei 20 anos de reprodução assistida. E eles estão no terceiro, quarto ano, né, de reprodução, onde o foco deles era aprender a fazer a ICSI e tudo mais, e tem realmente um cunho, muitas vezes, de insegurança que pode acontecer. E aí, só que eu cheguei lá e falei assim, então tá, vamos lá, entenderam? Tá todo mundo de acordo? Ninguém questionou. Falei, então tá entendido, né? Aí passou um tempo, eu falei, e aí, pessoal, estão fazendo? Não tô fazendo. Mas por que não tá fazendo? Porque eu tô assim, assim, assim. Eu fui pegando um por um, falei, não, vamos fazer um treinamento, então. Olha, é assim que vai a conversa, tal. Entenderam? Entendeu? Não precisa ser muito profunda, mas é realmente se apresentar, se colocar à disposição, dar a sua cara, que é importante a paciente entender quem está por trás do processo. Né? Isso é valorização de vocês mesmos, falei com eles, né? E aí, enfim, começaram a fazer. E aí, em outras situações também, esse é o desafio, acho que talvez nosso,
como ser humano, é sempre aprender a ter uma comunicação mais assertiva, né? Nesses 6 laboratórios, você está com a equipe hoje aproximadamente só embriologista de quantos? Embriologistas, eu tô com uns 10 embriologistas, mais ou menos. Incrível. É. E você percebe o seguinte, essa coisa de falar do embriologista em contato com o paciente, é algo que existe uma certa geração ou uma faixa etária que aceita e adota, e uma outra faixa que aceita, mas adota com mais dificuldade, porque ele tem dificuldade de fazer. Tem Isso é dificuldade? fato. Tem. Isso é fato e eu acho que, assim, não sei se está relacionado com geração. Não. Talvez uma geração, se a gente analisar o nível de experiência do profissional. Se ele tem muita experiência, ele se sente confiante para falar com o paciente e está preparado para qualquer pergunta, né? Então, acho que vem muito disso. E agora tem uma outra questão que é o perfil mesmo comportamental. É aquela pessoa que não gosta de fazer isso. E aí o importante é, nas clínicas, a gente identificar quem tem esse perfil, né? Então, meu objetivo hoje, eu não tenho ainda uma mão de obra como eu gostaria, como eu te falei, 10 embriologistas, ou seja, se a gente fizer a conta, eu tenho unidade que eu estou basicamente com um, porque eu tenho alguns ainda volantes, porque são unidades que estão que ficaram prontas recentemente, não temos um volume Certo. ainda adequado. Mas o meu objetivo é chegar a 18. Que é né? Que eu quero ter pelo menos 2, 3 em cada unidade. Tá? Então, com isso, a gente começa a ter diferentes perfis, né, de embriologistas e a gente tentar identificar na equipe qual que tenha essa facilidade de se relacionar com o paciente. Perfeito. E eu já tenho percebido de algum tempo para cá que no passado a admissão desse profissional, ele passava por um processo se você está apto ou não. O resto você vai aprender aqui. Hoje, eu já estou vendo o departamento de recursos humanos, quando tem ou uma psicóloga ou um processo de admissão desses novos embriologistas, também considerando, você tem uma formação técnica tranquila, mas eu preciso saber como é que são seus skills de comunicação. Como é que é você dentro de uma equipe? Como é que você conversa? A ser chamado para falar com um paciente, como é que você vê isso? Então, hoje, o processo de admissão já mudou bastante, porque também o turnover, ou seja, a troca, não é interessante para ninguém. Ninguém quer contratar um profissional, particularmente um embriologista, para logo em seguida ter que trocar. Exatamente. Não quer. Porque também agora, e aí é um ponto que eu preciso que você me fale mais, que é o seguinte: com a adoção de novas tecnologias, com a inteligência artificial chegando ou já dentro do laboratório, eu preciso de uma mão de obra apta a interagir com esse recurso. Exatamente, que tem a facilidade de lidar com isso. Lamentavelmente, assim, eu tenho um case em que um profissional dessa área, um embriologista, começou num determinado laboratório, e a pessoa é espetacular, tinha muita formação, mas chegou um ponto que ela pediu para sair, porque senão seria trocado, porque ele ainda insistia em trabalhar anotando numa determinada folha ou num caderno, e queria manter muitos processos que aquele laboratório em si já tinha migrado. E chegou um ponto que um profissional com uma capacidade incrível de ter um desenvolvimento espetacular, de contribuir para as taxas de sucesso do laboratório, não tinha condição de continuar. Por quê? Porque o processo, a metodologia que ele utilizava não era mais compatível com aquele momento da empresa. Exatamente. É triste um negócio desse, mas é a realidade. Exatamente. E eu acho que, assim, esse é um processo evolutivo, né, Levelton? Até das leis da biologia, né? Então, o melhor adaptado sobrevive. É por aí. Né? Por aí. Então, é importante que isso que você falou é um grande exemplo. A gente não pode ficar parado, né, achando que seremos eternos embriologistas, fazedores de X. Existem mais, se eu não me engano, acho que são 7 ou 10 projetos já protocolados
para automatização da ICSI. Ou seja, se você é aquele cara que só sabe fazer ICSI, na hora que chegar uma máquina no seu laboratório, o que vai acontecer com você? E no congresso, inclusive, que você está presidindo aqui em São Paulo, acho que é o Santiago Muni que está aqui, né? Vem. Sim, Ele é um dos caras que fala muito sobre isso e tem projetos iniciados de automação do laboratório. sim, O que determina que você não vai utilizar menos profissionais de embriologista dentro de um laboratório, por uma razão simples: existem guidelines para isso, que você exato. precisa seguir. No entanto, você precisa de um novo profissional, porque você também tem um novo paciente. Ao mesmo tempo, o dono da clínica precisa dar espaço para esse novo profissional, senão ele não vai ser demandado por esse novo paciente. Então, assim, essa coisa do novo hoje, nesse ecossistema aí de saúde reprodutiva, em que o próprio embriologista precisa, em alguns casos, a gente já tem casos de sucesso em que o embriologista é o agente de educação do ginecologista numa determinada região do Brasil. Ou seja, você tem uma comunidade de ginecologistas que tem o paciente que demanda saúde reprodutiva em primeira mão, e um embriologista que está ali para ajudar ele, o ginecologista, a manejar esse paciente, em alguns casos até na baixa complexidade, Sim, sem dúvida. e transferindo confiança para esse especialista. Então, veja, a importância desse profissional e ligando já esse ecossistema, e não só mais dentro do laboratório. Exatamente. Hoje, assim, basicamente, eu venho fazendo muito esse trabalho também de intermediação paciente, médico, equipe médica e laboratório. Então, hoje, a gente tem situações ali de frustrações de pacientes que não tiveram o resultado que almejavam, é, ou que não estão tendo, olha, estou fazendo meu preparo endometrial, de repente não está com algum problema com a médica, de sentir confiança com determinada médica. E aí eu entro no meio da história. Hoje acontece isso na minha equipe de atendimento. A recepcionista, minha secretária hoje, me conta, fala assim, ó, a paciente saiu daqui falando mal da médica. Né? Na hora que ela me fala isso, ela mesmo que já sugere para ela, você quer conversar com o Bernardo? Conversa com ele. Eu entro na história, acalmo aquela paciente, converso com ela, revejo o protocolo que a médica está fazendo, explico para a paciente o que está sendo feito, falo, vejo se pode ser feito alguma coisa, algum diferencial a mais para essa paciente. Da mesma forma, no laboratório, se há uma nova coleta, alguma coisa, a gente puder individualizar e trabalhar com essa paciente de uma forma diferenciada para a gente alcançar um resultado diferente do que ela já teve, também vou atuar dessa forma. Então, eu faço uma ponte onde pacientes estão vindo, já está circulando o nome do Bernardo. E ou elas ficam, a médica está ficando secundária. Porque ela se apoiou mais no que eu falei com ela, entendeu que a médica, também eu conversei com a médica atua na outra ponta, então, ou seja, a resolutividade veio através do meu intermédio. Então, essa questão do profissional de se diferenciar, se capacitar, ela é fundamental. E assim, o que eu percebo, hoje a figura do embriologista, ele está aumentando a participação nos quadros societários. Hoje eu tenho mais contratos sociais com a participação desse profissional. Tudo bem que em alguns casos, ou a maioria dos casos ainda minoritário, mas vejo também embriologistas empreendendo e sendo majoritário na relação. Tem casos muito de sucesso aí. E vejo que existe do lado dos profissionais médicos que lida com o paciente mais abertura para aceitar essa figura. No passado, o embriologista ficava lá dentro do laboratório, numa roupa de astronauta, você não sabia se era mulher ou homem que estava ali dentro, Certo. e deveria ficar lá. E isso que você acabou de colocar, esse exemplo em que você olha o caso, detecta, conversa com a paciente, prepara, ajuda o médico na condução do caso, isso é o mundo perfeito.
Lamentavelmente, ainda tem profissionais médicos que veem isso como uma interferência. É o meu caso. Você está querendo mudar a minha conduta, coisas assim. Você sabe que essa não é o melhor approach. Sim. Nunca foi. Mas eu já percebo uma mudança grande. Tanto que no meu livro eu coloco: todo médico precisa de um embriologista para chamar de seu. Sabe? Aquele cara que está lá numa determinada cidade, que vai ligar para o laboratório, vai conversar com o embriologista e vai definir um padrão de comunicação com o paciente. Sim. Sabe? O que que eu falo, como eu falo, minha interpretação disso é isso, como é que você vê? Cara, eu vejo uma sinergia nisso absurda e de ganho de confiança para o profissional. Mas, lamentavelmente, a gente tem silos em que o embriologista ou ele não se prontifica, não está preparado para ter essa conversa, para ter esse protagonismo, Uhum. ou até mesmo o médico não permite, ou a soma dos dois. É. E aí eu acho que vai muito, isso que sua colocação foi perfeita. Eu acho que isso vai muito é, da relação de confiança mútua, né? Até onde vai meu papel? Por exemplo, o exemplo que eu dei aqui, é lógico que eu sugeri protocolo para paciente, mas colocando o médico na frente. Então, falar assim, olha, eu vou conversar com o seu médico sobre isso daqui, a gente vai ver o que mais pode ser feito. Existe Uma parceria disso. essa possibilidade, mas isso é uma decisão dela, tá? Eu vou conversar com ela se ela aceita, se ela quer seguir por esse caminho, tal, mas foi muito, assim, de um reforço de conduta que eu dei também. Olha, sua médica está fazendo isso, tá certo, você está usando essa medicação por causa disso, ela está usando essa medicação porque ela está olhando para isso, e era uma coisa que a paciente não tinha entendido que a médica, por que que a médica estava fazendo. Então, e foi muito satisfatório, porque a paciente estava muito desgastada, a gente fez essa intervenção, a paciente engravidou depois da transferência de embrião, então, criou ali um vínculo, uma relação muito boa. E realmente, o médico teve a receptividade, né, de aceitar o que eu estava falando, né? Então, acho que se a gente conseguir colocar de lado as vaidades, a gente consegue atingir objetivos muito maiores, né? E entender a sinergia que um pode agregar com o outro. Ô Bernardo, e esse negócio do embriologista ter que liderar uma organização, participar da organização e treinamento de um setor inteiro, ou seja, você hoje é presidente do Pronúcleo, mas você sempre esteve à frente, participando de comitês, você sempre levantou a mão e chamou essa responsabilidade para você. Você vê que essa nova geração está chegando e se apresentando ou precisa ser chamada? Olha, hoje a gente tem uma facilidade que são as mídias digitais, né? Então a gente vê uma quantidade, e aí me chama a atenção realmente essa nova geração, onde já chegam postando, chegam falando de reprodução, cada hora surge um Instagram novo, né? Não sei o que, embriologista, tá? Sei lá. Cada hora um nome diferente, eu vou vendo o trabalho deles, e eu acho isso formidável, eu acho que ter esse protagonismo, isso é um perfil já de algumas pessoas, e eu vejo isso com bons olhos, né? Lógico que a gente tem que entender isso. O que me preocupa dessa nova geração, eu acho que são pessoas que querem atingir muitas vezes um objetivo, né? E é uma característica isso da geração já, não sou eu que estou falando, mas eles querem atingir o objetivo, mas não querem fazer a jornada, né? Então, não entende a relação de tempo que precisa ter para ser um embriologista sênior. Então, querem ser embriologista sênior porque fizeram um curso de final de semana de biópsia e falam assim, agora eu sou sênior. Não, não é isso, né? Então, o que me preocupa dessa geração é muito isso, né? Eles vêm com uma força de vontade, querem demonstrar isso, mas não têm, talvez, a paciência para construir esse caminho, né? Então, eu acho que eles vêm se mostrando, né? Então, respondendo hoje, fiquei sabendo até recentemente, numa reunião que a gente teve aí do CBRA, do Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida, onde já no ano passado a gente teve uma sala destinada a interligas,
E eu não Uhum. tinha entendido exatamente a proposta dessa sala no ano passado e eu vim entender esse ano. Então, esse ano eu conheci a Fábia, que está à frente, que é uma médica do Ideia Fértil, e está à frente desse projeto do Interligas, onde se reuniram basicamente todas as ligas de reprodução assistida de diversos estados do Brasil, e hoje a gente deve ter mais ou menos uns 1.000 participantes desse projeto. Então, Incrível. eu nem sabia que tinha toda essa dimensão, mas eu achei fantástico isso. Então, olha o potencial que a gente tem de mercado, de novos profissionais. Então, e são ligas acadêmicas não só, e a reprodução assistida tem essa peculiaridade, que não é só de biomedicinas, São várias especialidades. são várias Aliás, especialidades. quais são hoje? Ou podem todas? Embriologista? É. Qual que é a Embriologista, base? a gente tem hoje numa pesquisa que a Pronúcleo realizou, Uhum. cerca de 90% dos profissionais do mercado hoje, ou até mais, 95%, são biólogos e biomédicos, Entendi. tá? Essa é a maior base. A gente tem farmacêuticos, bioquímicos, temos médicos veterinários, temos também, se eu não me engano, acho que uma pessoa que é de fisioterapia, com formação em fisioterapia também. E talvez alguma terapeuta ocupacional, alguma coisa assim. Mas por que isso, né? Porque a embriologia ainda não é considerada uma profissão. Então, é uma especialidade da área da saúde. Então, Entendi. qualquer profissional da área da saúde pode se especializar em embriologia. Perfeito. E é um dos caminhos que a gente tem a trilhar ainda pela Pronúcleo, para a gente conseguir um dia transformar numa profissão legalizada. Você acha que hoje e no futuro, a pergunta é para dois cenários. O quanto, percentualmente falando, ou alguma medida que você quiser dar, uma clínica pode ser, ou vai ser escolhida por um paciente novo, ou com foco no embriologista, ou seja, o quanto o embriologista contribui para que um paciente novo escolha uma clínica hoje e no futuro. É muito pouco hoje, no futuro vai ser maior. Qual a sua visão disso? Olha, eu acho que sim, mas eu acho que nunca vai estar só na mão do embriologista. Tá, Porque eu pode acredito, contribuir, mas pode não. contribuir, pode chamar atenção, o quanto ele tiver o seu destaque, mas o nosso trabalho não é individualizado. Não, Nosso né? trabalho, a reprodução assistida é uma equipe. E você bem sabe, aprendi muito com você sobre isso, que o primeiro atendimento, ele é fundamental, bem feito, né? E primeiro atendimento, quem está na linha de frente são as atendentes, é uma Uhum, recepcionista. uhum. Então, às vezes, a gente pode fazer um baita trabalho de mídia social, tá lá o médico bonitão, tá tudo fazendo, falando o que a paciente quer ouvir na mídia social, o embriologista também, mas ligam na sua clínica, o telefone toca, ninguém atende, ligam na sua clínica e ela é mal atendida. Então, eu entendo que é muito um trabalho de equipe. E a gente tem que ter muito esse olhar de equipe e de multidisciplinaridade. Multidisciplinaridade. Então, eu acredito que é isso, porque talvez a gente não seja perfeito o tempo todo e um pode cobrir o buraco do outro, né? Vamos dizer assim. Hoje o mercado brasileiro já está a mais de 30% do total dos ciclos na mão de investidores. A gente estima aí, com dados aí da DataFert, que isso possa chegar esse ano próximo de 50%. E no final do ano que vem, a gente já estima entre 60% e 65%, talvez até 70%, quando virá, então, a próxima onda dos investidores internacionais em massa, comprando essas operações no Brasil que já estão consolidadas. Essa é a perspectiva. Quando a gente coloca isso em perspectiva, comparando, por exemplo, com o mercado americano, que já cerca de 90% das clínicas têm, ou têm investidores, ou fazem parte de um grupo, não é muito diferente em países da Europa, no próprio Japão, na Oceania e na América Latina, vai nessa batida aí. Quais são as principais preocupações do embriologista diante de um cenário de consolidação por fundos de investimento, na sua opinião? Olha, eu acho que a preocupação do embriologista talvez seja banal, como é que talvez seria o termo? Não sei se é banalizar, mas baratear a mão de obra. Ter impacto no ganho do embriologista. Sim, talvez eu acredito que sim, porque
A gente viu isso acontecer em clínicas da Europa, onde onde embriologistas assumiam determinadas funções, de repente as funções foram assumidas por técnicos de laboratório, então acabam fazendo só aquilo e eles vão precisar muitas vezes de um ou dois embriologistas, quando a equipe era de seis, e eles põem mais técnicos de laboratório dentro. Então, eu acredito que se houver uma preocupação, seria muito nesse sentido, porém eu acredito que também é uma janela de oportunidades, onde cada grande centro, cada fundo desse, vai precisar se apoiar em embriologistas, em profissionais competentes para a coordenação desses laboratórios. Então, a gente está falando, dependendo do tamanho desses fundos, a gente está falando de uma cadeia hoje, setorizada, só na embriologia, onde um diretor de laboratório vai precisar de vários coordenadores para várias unidades, onde sua unidade vai ter os supervisores e assim por diante. E talvez sim, lá na ponta, a gente vai ter o técnico de laboratório. E o embriologista vai começar a assumir essas outras funções porque fica inviável de ser aquele diretor único que visita todos os laboratórios e fala direto com os embriologistas e assim por diante. Então, olhando para essa cadeia, eu vejo também, além de uma preocupação que possa existir, mas também uma janela de oportunidades para o aumento desse planejamento de carreira, realmente, que pode ser funcional. Uma das análises que se faz quanto à renovação do parque industrial, ou seja, equipamentos que estão estabelecidos aí, é que nós estamos vivendo um momento ou acelerando um momento de renovação de parque. Incubadoras, equipamentos, ou seja, tudo que está aí. E que é imprescindível, e claro, toda clínica tem o seu cronograma de renovação do parque. Pelo que você vê e analisando de longe, nos Estados Unidos isso já aconteceu, está acontecendo até um pouco mais acelerado. Cada laboratório tem lá um cronograma de renovação e de investimento em CAPEX, em equipamentos. Você acha que, de fato, essa renovação de parque, ela está acontecendo ou ainda precisa acelerar, ou ainda nós temos dentro dos laboratórios bons equipamentos, mas que também já estão realmente chegando na hora de fazer essa troca? Sim, a gente tem uma nova geração, né, de equipamentos que nem é tão nova, mas eu acho que chega nessa hora, assim como, né, toda parte industrial tem, né, tem o seu limite. E invariavelmente, a gente vai caminhar para inteligência artificial. Então, equipamentos que são incapazes de se comunicar dessa forma, de a gente aplicar esse recurso, eles vão ficar obsoletos, né? Então, a tendência, eu acredito que seja realmente essa troca. Eu acho que ela só não aconteceu mais por questões econômicas do nosso país, né? Momentos onde é difícil realmente a gente adquirir, não é barato, não está fácil fechar tratamento, enfim. Mas se fosse uma situação mais favorável, eu acredito que isso já teria sido mais acelerado, mas é uma tendência sem dúvida. Perfeito. Chegando agora na nossa fase final, aqui do nosso bate-papo, Bernardo, cara, quais são as diretrizes, ou se você pudesse dar um conselho para quem está nesse mercado, para quem quer entrar, olhando para o futuro, você como líder número 1 aí da área de embriologia, como presidente do Pronúcleo atual, quais são os conselhos que você, se eu pudesse te dar um conselho agora, eu diria, vai por esses caminhos aqui, ou se existe um caminho? Olha, Elivelto, eu vou olhar um pouco para a minha trajetória, tá? Eu fico feliz de olhar para a minha história, sem muitas vezes talvez ter planejado, não planejava trabalhar com reprodução assistida, mas a vida tinha planos para mim, vamos dizer assim,
que eu trabalhasse nessa área. Então, eu comecei como estagiário, sem ganhar nada, trabalhando 6 meses praticamente direto, finais de semana. Quando um belo domingo, eu estava dando folga para minha chefe do laboratório, que eu ficava num laboratório de andrologia e também análises na época, e me pediu o dono da clínica para fazer um exame. Sabe fazer esse exame? Cadê a fulana de tal? Não, não tá. Eu estou dando folga para ela hoje. Sabe fazer esse exame? Sei. Então, roda ele aí para mim. Era para rodar um beta-HCG e, para minha sorte, deu positivo. E aí, a hora que eu dei o resultado, ele falou, vem conversar comigo amanhã que eu vou te dar uma bolsa de auxílio aí de estágio. E aí passei a ganhar R$ 600. Em pouco tempo tinha surgido uma vaga no laboratório de fertilização in vitro, uns meses depois. E aí consegui ter esse upgrade por conta de relacionamento, né? E fui para o laboratório de embriologia e lá comecei minha carreira. E aí eu me lembro de algumas situações no laboratório que aconteciam, onde, por exemplo, a gente fazia uma biópsia testicular e os embriologistas que eu trabalhava muitas vezes falavam assim, não achei espermatozoide. E eu fui estudar a histopatologia do testículo. E aí eu comecei a identificar padrões, mesmo sem corar, né, sem ter um corante para entender a histologia ali, comecei a identificar padrões de amostras que tinham espermatozoides que não tinham. Olha, esse tipo de célula eu identifiquei, é só assim. E eu comecei a falar isso, até quero citar o nome dele aqui, o Lister, que eu trabalhei com ele muitos anos depois. Dá um abraço para ele aí. E eu falava isso com ele, ele era responsável também, na época, no mesmo serviço que a gente trabalhava. Ele falou, pô, legal você me dar essa informação. Eu vou trabalhar com esse cara de outra forma, então. Isso aqui dá para eu tentar dar um hormônio para ele, e daqui a pouco a gente repetir a biópsia. Não, esse cara já era, vamos tentar oferecer doador, tá? Então, isso não foi explícito na época, mas eu me lembro, isso me marcou. E assim a gente foi trabalhando. Saí de lá, e aí eu basicamente fui trabalhar num outro serviço, fiquei lá um ano, não me relacionei muito bem com o médico na época, fui trabalhar depois com o Lister e também fazendo freelancer. Então, diante disso, também fui buscar uma nova formação. Fiz a biomedicina primeiro, depois fui fazer medicina veterinária, por conta dessa, vamos dizer assim, frustração que eu tive nesse outro serviço que eu estava. Falei assim, eu não quero ficar na mão só dos médicos, eu não quero ficar na mão de ninguém. Se eu quiser trabalhar como autônomo, eu quero, por isso que fui fazer veterinária. Mas fui trabalhando com Lister, tinha flexibilidade de tempo, né, liberdade de ir e vir. Então, isso é uma coisa que ele sempre me proporcionou. E com isso eu fui buscando o meu caminho. Então, fui aprender, não tive ninguém para me ensinar meio que a biópsia, fui aprendendo por mim mesmo. A medicina veterinária me trouxe um ganho, onde eu fui entender muito mais de fisiologia endócrina, né? Porque a gente trabalha muito na reprodução animal também com isso. Então, isso me possibilitou conversar melhor com os médicos. Aí eu fui buscar estudar também mais sobre isso, para que eu pudesse entender cada vez mais o que o médico estava fazendo e como isso impactava no meu serviço, no laboratório. Então, assim, o conselho que eu posso dar, eu acho que o embriologista não pode se limitar só ao serviço técnico operacional. A gente tem que ir além, né? E esse termo seu do além do lab, ele é fantástico, porque ele envolve tudo isso. Ele envolve onde a gente se capacitar em uma planilha de Excel, a gente se desenvolver e olhar sempre além. Então, como que eu quero conversar com um médico, falar com ele assim, olha, o seu estímulo está impactando o meu resultado do laboratório. E eu, com o Lister, a gente tinha uma sinergia tão grande, era muito legal, porque a gente tinha taxas de fertilização altíssimas. E em um determinado momento ele resolveu mudar uma medicação. E aí, de repente, minha taxa de fertilização caiu. Uhum. E aí eu fui fazer uma análise e tinha caído o número de óvulos maduros também que ele me entregava. Ele tinha uma taxa de formação, de entrega, de maturação oocitária também muito alta. Aí eu falei assim, Lister, caiu. Ele falou, então peraí que eu vou segurar um dia a mais. Aí segurava um dia a mais, voltava no normal.
E aí esse ajuste, essa sinergia era muito legal. Pô, que bacana. Então ele fala assim, eu tô achando, ele falava comigo assim, eu tô achando no ultrassom tá um pouquinho menor do que tava antes. O que você acha aí? Eu falei, realmente, tá vindo mais imaturo. Você não, antes não vinha VG, né? E não vinha totalmente imaturo, vinha mais M1 e tal, agora tá vindo. Então, peraí, então vou ajustar aqui, peraí. Ele ia, ajustava, então foi um crescimento que eu tive, mas foi essa questão de a gente sair do automatismo. Entendi. Então, o conselho que eu acho que eu dou para as pessoas, mas isso não é só na embriologia. Claro. A maioria das pessoas, se eu não me engano, tem até um dado estatístico sobre isso, 97%, 95%, 98% das pessoas são alienadas, onde elas simplesmente vão no deixa a vida me levar. Então, o primeiro conselho que eu dou é qual é o seu propósito? Onde você quer chegar e em quanto tempo você quer chegar? Por que que você faz o que você faz? Por que que você quer trabalhar com embriologista? Né? Vou até dar um spoiler aqui do trecho do meu discurso, que eu vim pensando nele, que estava no avião, vim pensando no meu discurso de amanhã, na abertura do congresso. Eu acho que, Elivelton, a missão do embriologista, eu faço até a analogia, onde somos jardineiros da vida, cuidando, plantando sementes dos jardins que Deus nos confiou. Então, se a gente não tivesse olhar essa missão, onde a gente possa olhar além, entender a responsabilidade que a gente tem ali dentro do laboratório, foge ao nosso propósito. Então, a gente tem que saber onde a gente quer chegar dentro dessa missão. Perfeito. Poxa, ensinamentos muito bacanas. Obrigado. Muito obrigado, Bernardo. Agradeço a sua presença aqui. Você que nos acompanhou até agora, compartilhe esse conteúdo, se fez sentido para você, se você lembrou de alguém que possa se interessar, compartilhe também. Deixe aqui nos comentários o que você, alguma contribuição. Se quiser fazer uma crítica, fique à vontade. Se quiser contribuir elogiando, será muito bem-vindo, tá? Bernardo, suas palavras finais, suas redes sociais, se quiser te encontrar, o que que faz? Quem não te conhece, acho difícil a pessoa não te conhecer. Não, mas, Elivelton, só agradecer mesmo a oportunidade pelo bate-papo fantástico. Nossa, acho que já deu quase uma hora já. Passou. Já passou de uma hora, nem parece. Então, como sempre, né? E bater um papo com você, Elivelton, várias oportunidades a gente já teve disso. A gente sai com a cabeça, é sempre um brainstorm muito bom. E abre a nossa cabeça e é uma oportunidade muito grande de estar aqui com você. Quem quiser me achar, estou no site da Pronúcleo, meu Instagram também, @bmoura, ou lá no @pronúcleo.com.br, lá pelo Instagram. Estamos por aí, contem conosco. Tem o site, posso fazer um merchanzinho aqui? Deve. Embriológica também. A gente está sempre à disposição, tá bom? E só te agradeço. Parabéns, sucesso essa nova jornada aí, podcast fantástico. Beleza. Pessoal, muito obrigado. Aí um agradecimento especial aos nossos apoiadores, a Amigotech, que é uma plataforma de gestão da contabilidade até a tesouraria, passando pelo agendamento. Sinceramente, vou deixar marcado aqui, dá um clique lá, vai conhecer, tenho certeza que pode ser interessante. Spectrum, muito obrigado pelo apoio, tá? Tá sempre presente nesses grandes movimentos. A Criovita, que é um hub de gameta, se você não conhece, vai ficar marcado aqui, depois vai conhecer. Novos apoiadores vão chegar e eu vou deixar marcado aqui para vocês conhecerem. Um grande abraço. Só um adendo. Eu também quero agradecer aqui formalmente, né, publicamente a Spectrum, também foi muito importante, é sempre uma apoiadora de grandes ideias e ela foi fundamental no apoio logo no surgimento da Embriológica. A Spectrum nos apoiou e ainda nos apoia, então eu já agradeço também. Parabéns, Spectrum, por estar apoiando mais essa ideia. Pessoal da Spectrum, um grande abraço. Até logo.